Essa é a 471. Sessão 471, 22 e 1, 15 do 11. Só um, né? É... Então bora. Fechar o olho aqui. Beleza. Interessante que cada vez menos eu tenho dúvidas sobre o processo, sabe? É, né? E isso tá me fortalecendo de uma forma que eu não imaginava que ia acontecer. É como se as peças realmente elas estivessem se conectando, sabe? Para formar uma imagem completa, que é um esboço, mas caraca, não sou eu falando isso, não. É ele. Ele tá Não, falando de então. mim. Agora meio que me assustei um pouquinho, então eu vou ter que ver, permitir. Ele quer meio que diretamente falar sobre mim. Ah, tá bom. Mais uma dessas sessões, tá? Sim. Entenda a importância disso. Antes de tudo, não existe nada que seja pessoal, porque não existe pessoa. Segundo, a tua experiência única, ela serve de molde de entendimento. Então não há problema nenhum em compartilhar. Não existe demérito em se expor, a não ser aquela crença interna de que algo está errado. Isso aos poucos está indo embora. É isso que quero dizer. É muito importante a ciência de que há um caminho a ser projetado. Mas o que eu quero tratar agora não é exatamente disso. Esse é apenas um comentário que eu gostaria de fazer. É uma peça importante dentro desse quebra-cabeça que vocês estão tentando entender e fazer sentido de. Hoje o negócio vai ser um pouco diferente. Estou me permitindo experimentar também. Aí agora tá acontecendo o seguinte. Eu tô, eu vou falar o que que eu tô vendo. Aham. Estou na frente do espelho. Bom, primeiro, é um chão de água infinito e um céu azul. O que está acontecendo? Tem uma porta que é um espelho na minha frente. Só que eu estou me vendo como se fosse o Gré, ou seja, o reflexo. Não aparece eu, aparece ele.
E ao mesmo tempo eu sinto que quando ele tá vendo no espelho, ele tá vendo eu. Então, é uma prática Entendi. de equalização. Ele tá pedindo pra eu ficar numa posição específica, porque ele também vai ficar nessa posição. Isso já aconteceu antes aqui, né? Só que faz muito Já. tempo. É. Só um pouquinho que eu vou ter que me ajeitar aqui. Agora ele tá falando assim, o sino. Vejo o sino e ouço o sino. O sino tá batendo. Tanto eu quanto você estamos ouvindo. E o som do sino faz com que nossas mentes se entrelacem. Pode ser que outras pessoas ouçam e visualizem também. Não precisa se preocupar, não estarão atrapalhando. De certa forma, até pode ajudar a fortalecer a ideia da conexão. Eu tô vendo ele, só que eu não tô vendo ele. Eu tô vendo eu como se fosse ele. E ele tá numa posição diferente. Então agora eu vou ficar na mesma posição dele. Eu tô fazendo um mudra que não é o que ele tá fazendo. Então eu vou ajustar para ficar com o mesmo mudra. Buscadores, uma pausa breve aqui no vídeo para a gente falar sobre o PCE Plus, nossa plataforma de streaming, onde a gente disponibiliza o nosso acervo de sessões de forma independente, sem essa neura do algoritmo, onde a gente pode dizer o que a gente quiser, tá certo? Só em 2023 nós já publicamos mais de 300 horas em sessões. Isso dá mais ou menos 12 dias ininterruptos de material para vocês estudarem. Fora os extras do Clube da Compreensão Cósmica, as aulas, os reacts, os causos astrais, são muitas coisas que disponibilizamos para vocês por lá, certo? Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer ver o projeto se manter, se você quer que o projeto se expanda, se você quer ver mais vídeos aqui no YouTube, considere apoiar-nos por lá também, para fortalecer a nossa egrégora, para a gente crescer, porque temos muitos projetos para colocar aqui em prática, tá certo? Então, esse era o recadinho. Todo mundo que está assinando a plataforma já viu essa sessão antes, tá? Então, aproveite você também e faça parte dessa egrégora, beleza? Então, bora pro vídeo. Caramba. Ele tá se comunicando comigo, não verbalmente, mas é porque eu tô vendo ele de dentro dele. Então ele tá me pedindo uma coisa. Ele tá falando pra eu fazer assim como ele tá fazendo. Ele tá de pé, então ele tá falando pra eu ficar de pé. É pra confiar que vai ser dinâmico assim mesmo. É um experimento que ele queria fazer há muito tempo.
Na sessão de Shiva, meio que eu já fiz isso. Mas você entendeu o que eu tava fazendo. Aham. Vou ficar de pé agora. Eu tô olhando de uma janela. Eu tô vendo uma lua. Loura? Uma lua. Ah, lua. Vendo uma lua. Tá. Como se eu estivesse numa nave. Tá acontecendo bastante coisa aqui que eu não sei como explicar. Então eu tô vendo ele mexendo as mãos dele na frente dele. Eu consigo ver a mão dele super fina. Então ele tá fazendo movimentos. Ele tá falando pra eu fazer também. Ele tá falando, é esquisito, né? E eu tô concordando. Eu sinto que agora eu tô dentro da mente dele. Não tô simplesmente vendo o que ele tá vendo. Eu tô vendo as ideias dele. A partir de agora eu vou ter que simplesmente tentar explicar o máximo possível o que vai acontecer. Não vai ser fácil de entender. O que importa é que fique registrado. O que eu sinta. Então eu tô vendo tudo preto e o chão, ele ainda é aquela água, mas eu quase não consigo ver. É como se tivesse uma iluminação muito pequena. Essa é a minha mente. Eu escolhi esse cenário específico. É uma forma de dizer como eu me vejo. Não tem sentido procurar sentido. Isso que está acontecendo é uma conexão direta. Ela não é racional, é empática. Ele está falando sobre movimento.
Só que ele tá falando mostrando. É difícil de entender. Eu vou tentar explicar da melhor forma. Ele tá falando que nos primatas, principalmente a classe a qual ele também faz parte, o espaço mental está relacionado com posição corporal. Isso já foi entendido por vocês na história do que vocês acreditam religiosamente. Um mudra é uma representação do espaço mental, é um comando. O yoga, na sua simplicidade, demonstra esse complexo. A primeira parte terminou. Agora nós estamos sentados jogando xadrez, só que ao mesmo tempo que eu estou no meu corpo, na mente dele, eu estou no corpo dele, na mente dele. Ele está me explicando que, de certa forma, a realidade ela é formada assim. Ela é um jogo de xadrez que as pessoas têm plena convicção de que não sabem qual é a jogada do outro. Mas isso é uma falácia. Tudo que acontece tem uma representação mental e é de conhecimento geral. É como se a posição espacial disso que nós entendemos como corpo nos desse a ilusão de que não conhecemos o movimento do outro. É um processo árduo e desgastante, sendo que é muito mais fácil simplesmente sermos toda a imensidão do coletivo. Agora ele está apontando. E eu estou vendo ao mesmo tempo ele apontando para mim e eu vendo da minha perspectiva e da perspectiva dele. Ele está me mostrando os sassanis dentro desse cenário escuro. É como se a vida deles estivesse acontecendo, como se ele estivesse vendo a vida deles acontecendo.
A mente é um espaço em branco que é preenchido com atividade, ou do outro, ou sua, na maior parte do tempo, dos dois. Aqueles que têm a mente fraca, ou que se estabelece como um ser uno em demasia, falha ao perceber que a atividade dos outros não é sua. E dessa forma, vive o que não é seu. Essa representação mental que estou passando, ela é muito exacerbada na espécie Sassani. É como se nós tivéssemos clara percepção de que o espaço mental é tanto individual quanto coletivo. As atividades são congruentes. Elas servem tanto ao coletivo quanto ao indivíduo. E não há nenhum embate em relação a isso. Nesse momento, demonstro como isso se pratica. Aí ele meio que entrou nesse mar de atividade dos Sassanis que estão na mente dele. Consigo ver a movimentação deles. Essas experiências que vocês chamam de astral é a mente de vocês. Fim da segunda parte. Certo. Ele falou que eu posso sentar que agora vai ser um pouco diferente. Mais padrão mesmo. Ele está perguntando para mim como que ele quer que essa próxima informação seja passada. Se ele quer falar e eu repito, ou se nesse momento ele decide ficar confortável e deixar com que ele tome conta.
Certo. A ideia é não ficar inconsciente. Eu tenho plena consciência que essa sessão, como vocês chamam, ela pode parecer confusa, muitas vezes desconexa, mas o xadrez é assim. O outro precisa entender que também é você. Não posso, dessa forma, ficar escolhendo as palavras mais adequadas ao sistema humano da linguagem. Preciso falar as coisas como são e que se dane. A forma mais pura de compreensão de outrem é a tradução exata da emoção. É para isso que vocês criaram a linguagem e estamos em outro patamar. Não a utilizamos. A nossa linguagem é o movimento, que todos têm plena consciência. Esses sinais são interpretados e coletados dentro de uma mente única. Tampouco individualizado. Pouco a pouco vocês entenderam também o poder da posição. Tudo é compreendido até o não compreendido. Não existe diferenciação entre aquilo que uma pessoa vive e aquilo que uma pessoa pensa. A mente é um retrato exato de sua vida e vice-versa. O lugar onde você vai e as atividades que exercita é aquilo que você é. Isso é extremamente maleável, modificável. Mas o porém é que também é coletivo. O que estou querendo dizer claramente, com todas as palavras, é que outras pessoas interferem na ação e movimento do que você entende como corpo. Isso só pode ser impedido com autoconhecimento e clareza. Defina-se clareza, não como o entendimento de ser individual e a imposição de uma barreira entre você e o outro, e sim a consciência de que o outro também tem poder.
As pessoas têm a falta impressão de que podem te influenciar por meio de agressões, por meio da violência, por meio da força. Nada disso é efetivo. Só existe uma forma, é a congruência de atividade. De certa forma, isso já existe. O que não existe é a percepção. Um ser humano e outro ser humano e outro ser humano. Estou definindo essa tríade porque é uma forma fácil de vocês compreenderem a forma como a nossa sociedade funciona. Nesses três pilares, imagine um algoritmo. Se um faz, os outros também. A questão é que temos plena consciência disso. Vocês não. Existem muitas camadas de coletivo que se sobrepõem. E as distorções que ocorrem na sociedade de vocês, muitas vezes ocorrem justamente pela dificuldade de entender a unidade da máquina consciencial. Aquele que tem mais convicção de que o seu caminho se encontra com o caminho de todos os outros, esse é o que mais está livre. Esse é o que não depende de ninguém. Esse é o que traça a sua atividade de uma forma verdadeira. Você só pode adquirir a liberdade quando você compreende que você é apenas a cereja do bolo dentro de uma ação coletiva, uma engrenagem. Se você move, todo o resto move. Você não pode mover contra, a não ser que tudo se mova junto. A maior dificuldade para o humano é justamente essa, a de compreender que o seu caminho está traçado no coletivo. Fim da terceira parte. Agora eu proponho um exercício. Gostaria que todos os ouvintes o fizessem.
Gostaria que imaginassem a mente como um grande quadrado branco. Você está inserido no meio desse quadrado. É uma sala para você, mas ao mesmo tempo que você está dentro da sala, você está fora dela. De fora você observa, de dentro você tem uma caneta na mão. Caneta, por meio da movimentação corporal, concretiza. Nessa imagética seria desenhar na parede aquilo que você gostaria. Mas você não é o único vendo. Todo mundo está fora da caixa, analisando suas ações, seus pensamentos, vendo tudo, 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 tudo. Não há nada, absolutamente nada, que não é visto. E as pessoas fora da caixa, elas chegam para você que visualiza e falam, e falam, e falam, e falam. Faça isso, faça aquilo. Se comporte assim, se comporte assado. Diga tal, não diga tal. Isso é um ultraje da nossa perspectiva. A humanidade está doente. Não é assim que se deve jogar o jogo. Mas é apenas um julgamento nosso. Temos completo respeito de como vocês vivem a vida de vocês. Só estamos querendo dizer que é muito mais do que isso. Propósito, muitas vezes, é convencer de pé junto que aquele caminho é o ideal, para que todos sigam em sintonia. Tarefa fácil não é, mas só existe uma tática funcional nesse sentido: a convicção. Fim da quarta parte. Agora eu vou explicar por que eu vejo a minha mente desta forma. Eu a modifico de muitas e muitas e muitas formas, mas essa é a que eu mais gosto. O chão de água. A água é moldável, ela se adequa ao recipiente. Ao mesmo tempo, ela é furtiva, porque ela se encaminha pelas frestas.
para se dispersar. Também serve como um espelho, uma lembrança de que toda atividade é visualizável, tanto a sua quanto a dos outros, e não existe limite dessa visualização. Parem de achar que há. Parem de achar que há limite no que você pode ver do outro, porque não há. Isso que vocês chamam de véu da ilusão é apenas isso. A crença de que existe um limite no que você pode entender. Para mim, a água tem uma última característica, que é a mais essencial. Esse chão é infinito. E ao mesmo tempo a água, ela está em cada canto desse infinito. Porque ela se espalha, ela vai até o inimaginável. Assim também a nossa mente. Pelo menos na sua expressão máxima de poder. Pensem sobre isso. Fim da quinta e última parte. Agradeço a disponibilidade. Nós que Tchau. agradecemos. Tchau, tchau. Ok. Ele falou pra eu não tentar me desconectar dele porque não vai acontecer. Tá. Vai ser meio esquisito assim, mas vai ficar um tempão assim. A impressão que eu tenho é que foi muita informação. Aí eu tô olhando aqui, acabou de dar 45 minutos. É, né? Mas veio assim, prum, né? Um tanto, mais 45 minutos. Então vamos aí, Bem peraí. redondinho, né? Bem Ele, redondinho. ele tá, Deixa eu eu tô mudar entendendo que de. ele pensou há muito tempo sobre Acho, isso. né?